Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu vou falar com o quinto ano A e B. Vamos fazer a correção do último módulo que a gente viu, né? É o módulo 4 da apostila 1, Oposição à Monarquia, as Ideias Republicanas no Brasil. Então, na última aula a gente estava falando como o governo do Dom Pedro II vai sofrer com uma série de oposições, né, no final do século XIX. Dom Pedro II estava gerando com seu governo insatisfações em vários grupos, em vários setores da sociedade, só para vocês relembrarem, né? Então, por exemplo, os militares estavam insatisfeitos com Dom Pedro II, porque Dom Pedro II prometeu que eles, após a Guerra do Paraguai, iriam ter direitos políticos, poder se candidatar, ter cargos políticos, em que eles iam receber aumentos, e isso não aconteceu. Então eles estavam insatisfeitos com as promessas não cumpridas do Dom Pedro II, né? Outros grupos também estavam insatisfeitos, como por exemplo os cafeicultores do Oeste Paulista, que eles achavam que o sistema monárquico, que a monarquia já era ultrapassada, que a escravidão já era ultrapassada, que eles queriam contratar imigrantes, que eles achavam que o Dom Pedro II não representava o Brasil mais, né? Outro grupo, que eram os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles eram apoiadores do Dom Pedro, porém, depois do fim da escravidão, eles já não apoiavam mais, principalmente porque achavam que eles tinham que ter sido levados em consideração no momento de abolir a escravidão. Eles achavam que eles estavam sendo prejudicados, que eles queriam indenização pelos escravos que eles tinham perdido. Então, eles não apoiavam mais o Dom Pedro II. Outros grupos, como as camadas médias urbanas, também, eles achavam que a monarquia não era mais moderno, não investia em industrialização, na modernização do país. Então, para eles, o sistema monárquico já era ultrapassado. Outro grupo eram os trabalhadores urbanos, porque eles achavam que com o novo sistema político, eles poderiam votar, escolher seus representantes, achavam que a monarquia já era ultrapassada e não representava os seus interesses. Eles queriam melhores salários, melhores condições de vida, e para isso eles acreditavam que governantes que fossem do mesmo grupo social que eles representariam seus interesses. Então eles achavam que a monarquia já deveria acabar. Lembrando disso tudo, que eu gravei um vídeo explicando isso para vocês, eu passei a atividade da página 121 para vocês, que era para vocês colocarem o por que os grupos estavam descontentes com o governo de Dom Pedro II e o que eles desejavam que melhorasse, certo? Espero que vocês já tenham feito, e agora eu vou fazer a correção com vocês. Pausem o vídeo, tá? Quando vocês forem fazendo a correção, para poder escrever, apagar e tudo mais. Eu vou falando e vocês vão pausando. Então, essa é a página, certo? O que vocês vão fazer? Vão acompanhar militares, por que eles estavam descontentes e o que eles desejavam, e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Os militares, por que eles estavam descontentes? Primeiro, eu coloquei em tracinhos, tá? Façam assim também, fica mais fácil, ó, para fazer a correção. Eles estavam descontentes pela falta de reconhecimento do governo monárquico. Ou seja, vocês vão colocar lá tracinho, falta de reconhecimento do governo. Eles achavam que Dom Pedro II não reconhecia o trabalho deles e a importância deles. Outro, segundo tracinho, falta de atenção do governo para com seus interesses. Então, vocês colocam tracinho, falta de atenção do governo. Terceiro motivo, por que os militares estavam descontentes? Com o sistema político monárquico. Então, esses 3 pontos ali é dos militares. Falta de reconhecimento do governo, falta de atenção do governo e sistema político monárquico. Eles estavam descontentes com isso. E o que eles desejavam? Primeiro ponto, melhor remuneração. Tracinho, melhor remuneração.
e também desejavam cargos políticos. Então, vocês coloquem tracinhos, cargos políticos. Olha lá. Acho que vai aparecer o contrário para vocês, mas só para vocês entenderem. E os cafeicultores do Oeste Paulista? Porque eles estavam descontentes. Estavam descontentes, tracinho, com o sistema político monárquico, tracinho, falta de modernidade do país. Tá? Então, coloquem lá esses dois motivos. O que eles desejavam? Primeiro tracinho, pleno desenvolvimento do Brasil. Pleno desenvolvimento do Brasil. Segundo tracinho, mudança no sistema político brasileiro. Ou seja, eles queriam o fim da monarquia e possivelmente república. Cafeicultores do Vale do Paraíba. Primeiro tracinho. O que eles estavam descontentes? Eles estavam descontentes com a não indenização pelos escravos que perderam. Ou seja, eles não foram indenizados pelo Dom Pedro II pelos escravizados que eles perderam com o fim da escravidão. Então, vocês vão colocar lá, tracinho, não indenização pelos escravos que perderam. No mesmo motivo lá, porque estavam descontentes, vocês vão colocar tracinho, sistema político monárquico. Então, essas duas coisas que eles estavam descontentes, com a não indenização e com o sistema político. E o que eles desejavam? Tracinho, indenização pelos prejuízos com a abolição. Vocês vão colocar lá indenização pelos prejuízos com a abolição. Eles queriam ser indenizados pelos escravos que eles perderam, né? Camadas médias urbanas. Por que estavam descontentes? Com o sistema político monárquico. E o que eles desejavam? Um governo que representasse seus interesses. Então, vocês vão colocar lá na parte da tabela. Porque estavam descontentes, tracinho, sistema político monárquico. O que eles desejavam, que é na tabela do lado, tracinho, governo que representasse seus interesses, tá? Esse é o grupo das camadas médias urbanas. Agora, os trabalhadores urbanos. Na tabela, por que eles estavam descontentes? Tracinho, com salário recebido. Então, eles estavam descontentes com salário recebido, ou seja, eles ganhavam pouco. Então, vocês coloquem lá, tracinho, salário recebido. Tracinho, sistema político monárquico. Então, eles estavam descontentes com esses dois motivos, salário recebido e o sistema político monárquico. E o que eles desejavam? Tracinho, governo que defendesse seus interesses. Então, lá o primeiro tracinho, o governo que defendesse seus interesses, ou seja, um governo que representasse o povo. Segundo tracinho, melhores condições de trabalho. Então, coloquem lá melhores condições de trabalho. Terceiro tracinho, salário suficiente, certo? Então, tudo isso era o que eles queriam para o futuro, para um novo governo. Aí, seguindo, o módulo eu já expliquei para vocês, né, a diferença entre monarquia e república, que na monarquia tem um rei que governa o país e que ele recebe o direito de governar, o título de rei, hereditariamente, ou seja, seu pai era rei, o filho vai ser rei. Na república, o governante é o presidente e ele é eleito de duas formas, ou por forma direta, que é o povo votando nele, que é a forma que a gente vive hoje, ou por voto indireto, que é os deputados que foram escolhidos pelo povo votarem e escolherem o presidente, certo? Tem essas duas formas de república, ou voto direto ou voto indireto. Voto direto é o povo votando, voto indireto, os deputados votando para presidente, certo? Sabendo disso, a gente sabe que teve um movimento muito grande no Brasil, que foi o movimento para a República. Vários grupos, como a gente acabou de ver, queriam um novo sistema político, queriam a República. Inclusive as mulheres, né, que desejavam, como a gente falou nesse módulo, elas desejavam direitos como, por exemplo, o direito de se candidatar e de votar. E elas achavam que com a República elas conseguiriam chegar nesse direito. Então, também desejavam a República nesse sentido, de poder ter direitos políticos, né?
Na página 123 e 124 tem uma atividade que eu vou fazer a correção com vocês, que vocês já devem ter feito, né? Tem um documento aqui, o Manifesto Republicano, esse documento, de 1870. Esse documento é um manifesto feito pelos os grupos que desejavam a República no Brasil, e vocês deviam pintar esse documento de amarelo, as necessidades urgentes do manifesto, verde, críticas à monarquia, e azul, como deveria ser o sistema político, certo? Vocês têm que pintar com essas três cores. Eu vou ler para vocês o manifesto e vou falando qual parte que era para pintar. Quem já pintou, observem se pintaram certo. Se pintaram errado, vocês podem colocar o nome da cor em cima, tá? Verde, azul, amarelo, tá bom? Então acompanhem aí, mesma coisa, pausem se tiver dúvida, pausem para poder pintar, tá bom? Então vamos lá. Não reconhecendo nós outra soberania, mais do que a soberania do povo, para ela apelamos. Começa assim o manifesto. Agora, a partir de agora, vocês grifem de verde. Neste país, só há um poder ativo, perpétuo, superior à lei e à opinião. A sociedade brasileira, após meio século de existência como independente, encontra-se hoje, apesar disso, em face do problema da sua organização política. Entre a sorte do povo e a sorte da família foram os interesses dinásticos os que sobrepujaram os interesses do Brasil. O voto do povo foi dispensado. Essa parte aqui é importante porque ela fala exatamente sobre uma crítica à monarquia. Eles estão falando que no nosso país, desde o período da independência, o povo não é consultado. O voto do povo foi dispensado. A população não tinha participação política. Então essa era a crítica à monarquia. Aí a gente segue. Não há nem pode haver representação nacional onde não há eleição livre. Essa parte vocês vão grifar de azul, tá bom? Grifem de azul. É uma necessidade urgente. Qual é a necessidade urgente aqui que esse trecho nos diz? Uma necessidade urgente, desculpa. Como deve ser o novo sistema político. Essa parte azul, ele tá falando o seguinte, que no Brasil, a ideia de nacionalidade, de nação, de povo, só vai existir quando tiver uma eleição livre, quando o povo tiver participação política. Se o povo não tiver, não tem nação. Então, isso era a ideia do novo governo. O que eles queriam pro futuro, para a República. Expostos aos princípios gerais que servem de base à democracia moderna, única, que consulta e respeita o direito e a opinião dos povos, temos tornado conhecido nosso pensamento, a convocação de uma Assembleia Constituinte, para instaurar um novo regime e necessidade cardeal. Então, desde expostos até cardeal, vocês vão pintar de amarelo. Isso é uma ideia de necessidade urgente. Então, para eles, para a democracia, era muito necessário a convocação de uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? São os deputados que irão escrever e votar as leis da nova Constituição, do novo livro de leis, certo? O Brasil é um país que teve vários livros de leis, nós tivemos 6. Esse daqui, nesse projeto de república, as pessoas que desejavam a república, desejavam também uma nova Constituição, um novo livro de leis. E para eles isso era uma necessidade urgente, por isso colocaram no manifesto, certo? Feito isso, a gente vai para a atividade 2, que está escrito assim. Leia os quadros abaixo e assinale apenas as ideias defendidas pelos republicanos. Então, só o que as pessoas que defendiam a república defendiam, só as ideias que elas concordavam, certo? O povo deve ser ouvido e respeitado? Sim. Então, coloquem xizinho aí, tá? O voto do povo é dispensado? Não. Na república, o voto do povo é importante, então não coloquem X. O chefe de Estado faz parte de uma dinastia, de uma família nobre? Não. Isso é na monarquia, na república não funciona desse jeito. Os estados, antigas províncias, devem ser independentes? Sim.
Na República, sim, tá? Como nós somos hoje, né? Vários estados do Brasil e cada estado tem... A gente não tem propriamente sua lei, mas cada estado tem sua autonomia. O chefe do estado é eleito pelo povo? Sim, então coloque em xizinho. O governante recebe o poder hereditariamente de pai para filho na República? Não, então não coloque em X, tá bom? Seguindo, nesse mesmo módulo fala das mulheres, da importância das mulheres no Brasil, né, da luta das mulheres para o fim da escravidão, pelo voto e pela república, né? A ideia da defesa da república para as mulheres é que elas conseguissem a conquista do voto, do sufrágio universal. Isso vai acontecer? Bom, em alguns estados sim, outros não. Nós temos nesse módulo, eu já tinha comentado com vocês, duas mulheres muito importantes, né? Tinha a Josefina Álvares de Azevedo, que ela vai fundar o jornal A Família, uma mulher importante que cria um jornal em 1888, né? Então é uma coisa bem importante. E tem também a história da Isabel de Souza Matos, que em 1881 ela conquistou o direito de votar para senadores e deputados. Como? Porque ela utilizou a Constituição antiga, a Constituição monárquica, para conquistar o direito ao voto. Mas como assim? Ela vai lutar na justiça, dizendo que a nossa Constituição, na época, tinha uma cláusula, uma parte da Constituição, um parágrafo, que determinava que as pessoas que tivessem educação, ensino superior, elas podiam votar. E ela era uma cirurgiã dentista, então ela conquista o direito do voto por meio de uma luta judicial. Ela foi bem importante. Tá aqui a foto das duas, né? Vocês já devem ter visto que vocês já terminaram esse módulo. A tarefa de casa eu vou deixar para corrigir com vocês no encontro semanal, tá? Não sei ainda quando que vai ser direitinho, mas a gente corrige juntos, porque eu quero ver as respostas de vocês, eu quero conversar com vocês, ver o que vocês escreveram, tá? Então, eu vou fazer só o teste para finalizar esse módulo. Questão 1, página 126. Assinale a alternativa que complementa a informação a seguir. Em 1824, no Brasil, algumas mulheres reivindicavam, a alternativa correta é a B, maior espaço de participação nas decisões políticas do país e o seu reconhecimento como cidadãs. Será que elas vão conseguir isso com a República? Sem spoilers. 2. Segundo o texto, no século XIX, alguns assuntos eram polêmicos entre os brasileiros. Entre eles, podemos citar, a resposta correta é a D, a abolição da escravidão e a implantação da República no Brasil, certo? Bom, façam as correções, pausem, voltem o que vocês tiverem em dúvida, tá bom? E a gente se vê em breve, fiquem bem. Beijinho, tchau, tchau.